Tudo bem, galera? Então, continuando a nossa parte do cálculo de concentração de H+ e OH-, então eu vou trazer mais duas situações que podem acontecer, para vocês agora terem todas as opções para na hora de fazer os exercícios, saber exatamente o que fazer em cada uma deles. Então, de novo, a gente vai mexer com logaritmo, então vocês precisam relembrar lá das aulas de matemática, na aula anterior a gente também comentou alguma coisa sobre isso, e ela não sofre muita variação, né? Então, você sabendo o log de alguns, e na química, na verdade, eles dão o log de diversos números que a gente vai utilizar, então não é algo aí que vai ser muito difícil de resolver. Então, vamos começar? Então, a situação 3, que a gente já viu duas situações na aula anterior, é quando ele te dá a concentração de hidroxila, a concentração de OH. E essa concentração também ela vai ser em mol por litro. E aí, em vez de utilizar ela em mol por litro da forma extensa, a gente vai sintetizar ela aqui como se fosse 2 vezes 10 a menos 5. Tá? Então, é muito mais fácil utilizar dessa forma do que a forma extensa, porque aí não tem como a gente resolver para essa questão das concentrações. Então, o que nós temos aqui? Como é a concentração de hidroxila, eu tenho que calcular o pOH. Tá? Então, pOH é a mesma formulazinha do pH, menos log concentração de hidroxila, e aí nós não vamos descobrir a partir daqui o caráter dele, né? Nós vamos ter que fazer mais um cálculozinho para determinar isso. Então, substituindo aqui, a concentração dessa hidroxila é 2 vezes 10 a menos 5. Já foi determinado ali no enunciado. O que eu tenho que fazer? Eu tenho que desmembrar esse cara, né? Esse log passa como se fosse multiplicando, e aí o que estava multiplicando aqui no meio agora vai ser somado. Então, eu tenho um log de 2 mais log de 10 a menos 5. Geralmente, o enunciado ele vai te dar o valor desse log. Então, o log de 2 é igual a 0,3. Eu vou falar, sabendo que o log de 2 é igual a 0,3. Então, você não precisa decorar esses valores. Sempre vai estar lá no enunciado. Então, a partir de agora, eu substituo. Então, o log de 2 é 0,3. Vocês sabem que o log de 10 é 1. 1 vezes 5 é 5. Então, vocês podem simplesmente fazer direto, né? Corta aqui o log de 10 e o que sobrar é o valor que eu vou utilizar. Então, o pOH menos, não esqueçam do sinal, que ele é muito importante, 0,3 menos 5. Então, eu vou ter menos 4,7, porque 5 menos 0,3 é 4,7. Menos com menos é mais. Por isso que a gente tem esses valores inteiros aí no final, né? Com valores positivos. Só que o que nós encontramos aqui? A gente encontrou o pOH. O pOH não indica o caráter ácido base da solução. Eu tenho que fazer aquela continha onde eu junto pH mais pOH para determinar isso aqui. Então, é o pH que define o caráter. Então, não dá para esquecer isso aqui. O pH é o que eu quero saber. O pOH é 4,7. E a soma do pH com pOH é sempre 14. Isso é regra, é a nossa escala maior de pH. Então, faz o joguinho ali, 14 menos 4,7, eu vou encontrar um pH de 9,3. E é esse cara aqui que está indicando que o caráter dessa solução é básico, porque o pH é acima de 7. Então, essa é uma outra situação que pode acontecer a partir da hidroxila, que é a mesma coisa que vocês fizeram antes, só que agora definindo o caráter por meio do pOH até chegar no pH. Belezinha? A quarta situação é quando ele te dá a concentração de ácido ou base. Por que é diferente? Porque eu tenho que levar em consideração a constante de ionização desses ácidos e dessas bases. O que é isso? Nós sabemos que quando eu coloco um ácido na água, ele é ionizado. O que ele faz? Ele forma esses íons, ele separa esses íons que existiam aí. Um exemplo disso também a gente pode fazer para a mesma coisa para a base. Né? Quando eu coloco base na água, eu vou sofrer aqui uma ionização. Eu vou separar aqueles íons aí, agora eles aparecem como íons mesmo, com essas cargas aqui. Exemplo, eu tenho ácido fluorídrico. Se eu coloco ele aqui na água, eu quebro essa molécula de ácido em H+, e fluoro F-. Mesma coisa vai acontecer para a base.
Então, quando eu coloco essa base de hidróxido de sódio na água, eu separo em Na+, e hidroxila. Por que a gente tem que fazer isso? Porque a quantidade de H+, ou OH- presente é o que vai ser considerado nessa concentração. Então, a gente vai fazer a situação 4 agora bem no passo a passo, como a gente fez antes, para vocês entenderem por que a gente tem que fazer sempre essa reaçãozinha aqui para poder definir as quantidades corretas. Então, vamos supor que o enunciado te deu que ele tem uma concentração de ácido fosfórico de 3 vezes 10 a menos 3, e ele já considerou aqui, ó, sendo log de 3 igual a 0,47. Então, eu sei que eu vou utilizar esse logaritmo aqui. Primeira coisa, quando eu recebo um ácido e uma base, é montar essa reação onde eu separo os íons presentes nessa molécula. Então, se eu coloco ele em água, eu vou separar o H+, e o ânion, que é o fosfato. Então, esse 3 que vem aqui, que está aqui no hidrogênio, é porque ele pertence a esse ânion. Ele volta para o lugar dele. Lembra quando a gente fazia as ligações que trocava as cargas? A gente vai ter que relembrar isso aqui. Então, eu sei, o H+, é sempre H+, ele só tem carga mais 1. E aí, o que eu tenho que cuidar? Eu tenho que balancear. Porque se eu tinha 3 hidrogênios aqui, eu tenho que ter 3 hidrogênios do outro lado também. O resto está correto já. A carga ela não influencia na quantidade. A carga é a carga do ânion ou do cátion, né? Mas a quantidade aqui é dada pelos coeficientes estequiométricos. Então, por isso que tem um 3 aqui na frente do H+, porque eu tinha 3 hidrogênios aqui no ácido fosfórico. É essa quantidade que eu vou levar em consideração agora. Por quê? Quando você coloca um ácido na água, ele ioniza completo. Então, a gente considera aquela concentração para cada partezinha daquele ácido. Então, no início, ele tinha 3 vezes 10 a menos 3, essa concentração que está aqui. Para H+, eu também tenho 3 vezes 10 a menos 3, só que vezes 3, por causa do balanceamento. E para o PO4 também é a mesma concentração. Então, quando aparece ácido ou base, você considera a mesma concentração para cada parte dele, só que não esquece de considerar o balanceamento. E o que nós utilizamos? Só essa parte do H+, como eu estou falando de ácido. Se eu estivesse falando de uma base, eu ia considerar o OH-. Então, é isso aqui que eu vou jogar no meu cálculo. Então, eu tenho 3 vezes 3 vezes 10 a menos 3. Então, eu encontrei uma concentração de H+, de 9 vezes 10 a menos 3. Então, agora eu tenho a concentração que eu posso calcular. Enquanto ele era ácido, eu tinha o ácido completo. E eu preciso só do íon H+, para calcular pH. Né? Lembro todas as situações que a gente viu até agora. Agora eu posso continuar. Então, agora eu tenho uma concentração de H+, e aí que tem que ter cuidado. Como ele falou que a gente tem que usar log de 3, esse 9 aqui eu não vou conseguir utilizar. Porque ele não me deu o log de 9. E não tem como você pesquisar isso. Vamos supor que isso aqui é uma questão de prova. Então, você tem que fazer esse 9 ser transformado num 3. Que número que eu sei que eu considero 3 que vai virar 9? 3 ao quadrado. Então, 3 ao quadrado é o número que eu consigo trabalhar e vou conseguir obter o log de 3. Então, esse 9 nós transformamos ele em 3 ao quadrado. Isso pode acontecer com 4, com qualquer outro múltiplo aí que a gente consiga levar. Então, agora eu posso substituir. Então, a formulazinha é a mesma. pH igual a menos log concentração de H+. E aí, substituindo ali a concentração, eu tenho log de 3 ao quadrado vezes 10 a menos 3. E aí, lembrando da questão ali dos logaritmos, né? Eu vou agora considerar essa multiplicação. É como esse log ele estivesse multiplicando essa galera que está aqui. Mesma coisa que a gente fez antes. Então, eu tenho log de 3 ao quadrado mais log de 10 a menos 3. E aí, esse 2 que está aqui em cima, ele vem aqui para frente. Tá? Ele não precisa continuar ali, porque eu vou utilizar esse log de 3. Eu estou desmembrando esse logaritmo. Então, agora eu tenho essa situação aqui. Eu tenho 2 log de 3 mais log de 10 a menos 3. O log de 3 ele já me falou que é 0,47. Né? Então, agora eu tenho essa situação. Então, eu tenho 2 vezes 0,47 menos 3.
porque o log de 10 a gente sabe que é 1, 1 vezes 3, 3. Então, é a mesma coisa que você descartar isso aqui e só utilizar o valor que está em cima, de novo. Agora eu tenho 2 vezes 0,47 é 0,94. E aí eu vou ainda ter menos 3. Então, fazendo essa regrinha aqui, eu vou encontrar um pH de 2,06. Como é o pH que define o caráter, eu sei que o caráter dessa solução é ácido. Na verdade, ele não queria saber o caráter, ele queria saber a concentração ou o pH desse ácido de acordo com a concentração que ele apareceu ali no enunciado. Pegaram jeitinho? Não tem muito segredo, na verdade é matemática pura isso aqui, porque a interpretação química é a parte fácil, né? Mas quem já tem um jeito aí com os cálculos, vai tirar isso aqui de letra. Belezinha, pessoal? Então, para a próxima aula, eu vou separar uns exercícios que eu quero que vocês façam e a gente vai resolvendo junto depois. Ok? Abraço, até a próxima aula.